multiplicar discípulos. Dedicamos as ofertas e as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar e abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2. Se você não vai para o Multiplique, não deixe de assistir ao vivo no YouTube, as pregações, as reflexões todas serão públicas, os cultos da manhã, das 8h30 até as 11h, e da noite, das 19h30 até a hora que acabar. A programação de 11 da manhã às 1 da tarde, que são congressos. A gente terminou criando uma forma de participação online, mas que você precisa fazer uma inscrição para que a gente possa ter um controle, já que será uma participação diferente, com interação via Zoom. Então, você pode se inscrever online para esses congressos que acontecerão de 11 a 1 da tarde, mas de 8h30 às 11 e das 7h30 da noite em diante, totalmente livre no YouTube de Missões Nacionais. Nós estamos pensando esses dias, meus irmãos, sobre a série de temas das queixas humanas ao padrão divino. Eu te desafio a estar domingo que vem pela manhã para pensar num dos temas mais, talvez, importantes, a maior queixa, uma das maiores queixas da atualidade, que é narcisismo. Mas não é sobre isso que nós vamos pensar hoje. Nós vamos pensar hoje sobre um dos maiores fenômenos da atualidade, principalmente pós-pandemia, que se chama desigrejamento. Na década, até mais ou menos a década de 90, nós não falávamos em desigrejado, nós falávamos em desviado. Era simples. A pessoa não frequenta regularmente a igreja, significa o quê? Desviada. Ela está enfraquecendo, ela perdeu o compromisso, perdeu a convicção da importância desse tempo aqui. A pessoa está envolvida em pecados, como naquela época, música mundana, bebida, sexo antes do casamento. Se comete tais coisas, é o quê? Desviado. E havia outras categorias de pecado, mas era fácil, era muito separado, era muito fácil o limite. Isso passou a ser ofensivo, como muita coisa na nossa nação. Quando sai o censo do IBGE do ano 2000, aparece o crescimento de uma nova categoria, chamados de sem religião. Se antes era fácil distinguir o que se chamava de católico não praticante, agora, no censo do ano 2000, se descobre que também tem evangélico não praticante. Alguém que tem até uma convicção, que no IBGE marcou lá, com a sua crença. E ele se identificava como um cristão evangélico que crê na Bíblia com 66 livros e não os apócrifos, que crê que nenhum santo tem condições de ser mediador, que crê que não existe purgatório, que crê que não há a necessidade de intermediários entre Deus e o homem, que crê na salvação pela graça. Ele cria nisso. Mas quando perguntava qual a sua igreja, qual a sua religião, ele dizia não. Surgiu então um novo fenômeno. Isso vai se desenvolvendo mais ao longo dos anos, principalmente depois do surgimento de um movimento chamado de neopentecostalismo. Igrejas como Universal, como Mundial do Poder de Deus, que crescem de forma exponencial, mas que trazem depois algumas consequências de afastamento por causa de escândalos, de má gestão de recursos e de promessas não cumpridas. Porque muitas dessas igrejas neopentecostais, você era levado a crer
que algumas coisas mudariam, fosse o milagre, fosse a prosperidade. E quando essas promessas não se cumpriram, veio então uma grande frustração. E aumentou o número dos sem religião. Na verdade, a avaliação que vários sociólogos, vários analistas do Brasil fizeram, a revista Veja da época tinha uma reportagem extraordinária sobre isso, era que o foco do sem religião não eram as chamadas igrejas históricas, onde a prestação de contas, onde a participação da membresia, mas o foco era esses movimentos que eram uma espécie de sacerdotalismo diferenciado. Porque o pastor nessas igrejas também era visto como autoridade, como sacerdote, como alguém que podia trazer bênção. Essas frustrações, junto com todas as mudanças da nossa sociedade nos últimos anos, mudanças naturais da sociedade, foram levando ao fenômeno que hoje nós chamamos de desigrejamento. Isso foi fortalecido pela pandemia de 2020, porque na pandemia nós somos meio que forçados a dizer: fique em casa. Nós somos forçados a dizer, de certa forma, o culto online, o culto que você faz na pia enquanto prepara o almoço, com o celular ligado no YouTube, o culto que você faz enquanto deixa o celular ligado e ao mesmo tempo está jogando PS5 na televisão, ele é tão importante, ele tem o mesmo valor do culto presencial. Até a ceia, que nós consideramos algo de comunhão, não só um memorial, mas algo que faz parte da comunhão presencial, nós fizemos na internet. Você preparou o seu copinho, o seu pãozinho. Isso também fortaleceu essa noção de que, no final das contas, eu preciso de fé, não de igreja. Nós criamos o conceito de separação entre Jesus e a igreja, que na Bíblia é um só, é cabeça e corpo. Principalmente depois da pandemia, mas isso vem, repito, desde o ano 2010, é destacado desde 2010, nós criamos esse conceito de separar. Eu amo a cabeça, eu amo Jesus, mas eu não quero compromisso com o corpo, com a igreja. Sim, faz parte das mudanças culturais, um certo desrespeito com as instituições, faz parte sim das mudanças culturais, o crescimento do humanismo, de a gente não querer ninguém se metendo tanto nas nossas vidas. Então, se a gente vai fazer, e nós vamos fazer nos próximos anos, nos próximos meses, melhor dizendo, uma campanha de 100ª ovelha, qual o alvo dela? Até o ano 2000, a campanha da 100ª ovelha era simples. Era uma campanha que você focava no desviado. Eu lembro de usar materiais numa campanha dessa, que eram 3 livros, como se fossem 3 cartas. E o foco era: você está pecando, você está errado, você está perdido. Na tentativa de levar a pessoa a sentir de novo o arrependimento que ela sentiu quando se converteu. Mas você imagina mandar 3 cartas assim hoje? A pessoa vai rasgar e vai dizer: eu não me sinto tão pecador assim como você está falando, porque eu tenho a minha vida com Jesus, eu só não estou na igreja, e se duvidar eu estou melhor do que você. Esse é o fenômeno do desigrejamento. Mas como nós vamos ler em Efésios capítulo 2, eu acho que a gente precisa se preocupar muito com o fenômeno do igrejamento também. Mas para você entender isso melhor, e porque a importância de pensar não no afastado, mas em nós, eu quero ler uma mensagem que eu recebi essa semana quando tentei marcar uma visita. Eu não estou pensando em ninguém do passado, eu não estou chamando a gente para julgar o passado.
Eu sei de pelo menos 2 pessoas desta igreja que deixaram de frequentar a igreja por minha causa, por decisões que eu tomei, decisões que eu tomaria igual, de novo, se fosse preciso. Mas olha só, para que a gente entenda o contexto e a importância de não sermos o que eu estou chamando de igrejamento. A pessoa disse assim, depois de agradecer a mensagem, ela disse assim: eu já estou morando em outro estado. Enquanto estive aí, nunca recebi uma visita pastoral. Tive crises no meu casamento e comuniquei a alguns irmãos. Pedi visitas, pedi discipulado para o meu ex-marido, pois ele estava aberto para receber e ouvir, mas nunca fui atendido. Me divorciei, mudei para cá, me casei novamente, estou congregando na Igreja Batista da minha cidade. Meu filho, cita o nome, congregava aí também desde criança, me acompanhou quando vim para cá. Ele, ou melhor dizendo, não me acompanhou quando vim para cá. Ele continuou aí, mas esfriou, mudou para Goiânia. Ela continua na mensagem de gratidão pela tentativa de contato. Como eu disse, eu não estou procurando culpados, porque eu posso ser culpado de uma mensagem como essa, mas se o nosso negócio é gente, a gente nunca deveria considerar normal receber uma mensagem dessas. E talvez tenha se tornado, porque a gente pode estar ficando igrejado, em vez de membro ativo. Então, antes de ler Efésios, eu tenho pouco tempo, eu queria que os meninos colocassem lá nossa João, acho que é o que está lá em cima, coloca aqueles slides, para você entender. Ah, tá, isso tudo, fazer um merchan para missões, faz parte desse livro que eu escrevi há 2 anos atrás, tá? O Felipe tem alguns, mas esse aqui, se você quiser, Pix da Igreja, uma oferta para missões, tá? Mas um livro que eu escrevi sobre isso depois de 30 anos de reflexão. O igrejado, ou melhor, o desigrejado, ele pensa o quê? Quando o assunto é comunhão, ele crê que não precisa da igreja. Ele crê que está bem sozinho, com seus poucos relacionamentos. O igrejado, eu vou já explicar o que é, ele se relaciona com poucos, com a sua panelinha. O discípulo, que é o que nós devemos ser, ele entende que a salvação é individual, mas a vida cristã é coletiva, e por isso ele se integra por completo na igreja local. Próximo tema, quando o assunto é o templo, o desigrejado crê apenas na verdade de que Deus está em todos os lugares. É verdade. Mas ele não crê na importância do templo. O igrejado enxerga o templo como a morada de Deus, onde a vida religiosa acontece. Ele é um bom crente aqui. Lá fora, não precisa. O discípulo, que é o ideal, ele entende que ser igreja, o que inclui as atividades no templo, é parte da vida cristã, assim como a vida devocional particular, a vida lá fora. A vida fora o domingo. Quando o assunto é serviço, o desigrejado entende que seu serviço voluntário ou caridoso no dia a dia, ou até mesmo numa ONG, é um serviço a Deus. Por isso ele não sente necessidade da igreja. Ele está dando dízimo na associação dos cegos, na associação dos cachorros, na associação disso, na associação daquilo. É tudo para Deus. O igrejado serve nos programas da igreja, mesmo que receba um pedido de ajuda como esse que li e não ajude, porque ser dos embaixadores, ser da união masculina, ser da união feminina é suficiente. Pessoas não, atividades sim. Diferente, o discípulo, que é o que entendemos que é o correto, entende que a igreja é formada por ele e por outros discípulos.
e que é através dela que ele pode servir no mundo. Quando o assunto é santidade, o desigrejado é seletivo. Ele tem diversos pecados, mas por não fazer alguns, ele é santo. Da mesma forma o igrejado, só que o igrejado é legalista. Ele se sente superior a qualquer outro. Diferente do discípulo, que é santificado, que o conceito de santidade é baseado na palavra de Deus. Ele perdoa não porque quer, mas porque Deus manda. E quando perdoa não é, como dizia, viu minha irmã, o Juscelino Kubitschek, perdoa seus inimigos, mas não esqueça os seus nomes. Ele perdoa e esquece até o nome. É completa, de acordo com a palavra. A mordomia do desigrejado é seletiva. A mordomia do igrejado é legalista. Se dá um dízimo, se dá uma oferta, fez tudo o que precisa. O discípulo, ele entende que nós não estamos falando de uma coisa, estamos falando de 100% da vida. Tudo. Esses são os conceitos. A instituição, o desigrejado despreza essa instituição a todo custo. O igrejado mantém a instituição a todo custo. Se há uma coisa difícil de destruir, é uma igreja pequena. Uma igreja de 15, 20 pessoas, ela consegue se manter por anos, porque a instituição é mantida a todo custo, a tradição. É quase indestrutível. O discípulo pensa diferente, ele compreende que a estrutura pode ser alterada quando for preciso, mas ele não se opõe, desde que essa estrutura mantenha os princípios bíblicos. Compreende? Congregar para o desigrejado é desnecessário. Para o igrejado é obrigação. Para o discípulo, que é o que estamos defendendo, é satisfação e oportunidade de servir. Missões para o desigrejado é limitada a poucas ações individuais. Para o igrejado é mais lá do que aqui. A gente ouviu muita coisa do Rio de Janeiro nas 2 semanas atrás. No Rio de Janeiro tem para cada 2 habitantes um é cristão. Até aqueles traficantes são crentes. – 40% da força missionária do Brasil vem do Rio de Janeiro. Com igrejas que ano após ano não batiza ninguém. Mais lá do que aqui. O discípulo entende do outro lado da rua, não só do outro lado do mundo, mas também do outro lado da rua. Acabou, né, João? Por que o problema então é o igrejado? Apocalipse capítulo 2, de forma muito breve, porque nós estamos num culto bem cheio hoje por causa da Assembleia. Ao anjo, Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E o que ele diz para essa igreja? Primeiro, eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Nesse versículo ele cita mais uma coisa positiva daquela igreja. Eu sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você viu as 3 coisas nesse versículo daquela igreja? Ela é ativa, ela tem, usando um linguajar dos nossos dias,
Reunião de oração na segunda, reunião dos homens na terça, culto de oração na quarta, pequeno grupo na quinta, reunião das organizações na sexta, reunião dos jovens no sábado, evangelismo no domingo à tarde, EBD, culto à noite, cantina depois do culto. Ela é lotada. Além disso, ela é perseverante. Essa ideia da perseverança é repetida no versículo 3, você tem perseverança, suportou provas, por causa do meu nome sem esmorecer. Perseverança significa aqui um confronto com a lei, um confronto em seguir. Se mandou fechar na pandemia, a igreja abriu. Independente das consequências, ela estava pronta. Ela aceitava perseguições, mas não abria mão da sua fé. E, versículo 2, ela era firme na doutrina, apareceu uma turminha lá se declarando apóstolo, e aqueles irmãos disseram, vamos ver lá se você é apóstolo mesmo. Fez uma espécie de concílio e achou aqueles homens mentirosos. Você viu 3 características aí? Ativa, firme na doutrina, perseverante. Não é uma igreja perfeita, não. Não é uma igreja extraordinária. Ativa, campanha de missões, isso e aquilo, perseverante, mesmo pagando com prisão, mesmo pagando com sanções, e firme na doutrina. Não é uma igreja perfeita? Aí a gente vai para o versículo 4, ou melhor, antes de ler o versículo 4, versículo 5, finalzinho, olha só, a segunda parte do versículo 5 que está projetado. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro é a igreja. Jesus está dizendo, se você não se arrepender, essa igreja vai fechar, vai deixar de existir. Mas como? Uma igreja firme na doutrina, uma igreja operosa em obras, uma igreja que não desiste no meio da perseguição, como é que essa igreja pode ser condenada por Jesus? Como é que essa igreja corre o risco de fechar, de desaparecer? Versículo 4, que é de onde vem o conceito de igrejado. Eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você faz por fazer. Você é tudo aquilo que a gente viu nas comparações. O desigrejado ama Jesus, não ama o templo. O igrejado ama tanto o templo que esquece de Jesus. O desigrejado é seletivo, o igrejado é legalista. O igrejado, e eu repito, sem julgar ninguém, porque todos nós estamos no mesmo barco, recebe uma mensagem de alguém dizendo: ajuda meu casamento, pelo amor de Deus. Olha, meu marido está aberto a uma visita, está aberto ao discipulado, por favor. Ele nada faz. Mas ele ofertou, ele frequentou, só que ele abandonou o primeiro amor. Ele faz tudo sem amor. A grande virada de chave da minha vida aconteceu por volta de 2003, 2004, quando uma pessoa apareceu na igreja. Ele era um homem muito relacional. E mesmo a gente tendo mais de 500 pessoas, ele se relacionava com todo mundo. Mas começaram a chegar reclamações do comportamento dele com as mulheres. E nós tivemos uma conversa dura com ele. E ele sumiu. Passou um domingo, passou 2. Quando eu percebi que aquele homem não voltaria mais, eu disse: pronto, nos livramos de um problema. E naquele ano Deus gritou muito forte no meu coração. Beleza. A igreja se livrou de um problema e o inferno ganhou uma alma.
Desde então, 20 anos mais ou menos, eu entendi que eu posso fazer tudo. Mas Apocalipse 2:4, se não tem amor, eu sou apenas um igrejado, um ritualista. E o amor é a Ele, mas não tem como amá-lo e não amar as pessoas. Não tem como amá-lo e não entender que o nosso negócio é gente, não atividade, não cargo, não calendário, mas gente. Esse tema a gente vai refletir muito mais nos próximos meses, porque nós vamos fazer uma campanha de desigrejados. Mas você compreende que não tem como simplesmente trazer pessoas se a nossa cultura não for uma cultura diferente? Se a gente não estiver vacinado para nunca mais receber uma mensagem dessa, eu repito, não estou julgando o passado, porque eu mesmo sou responsável por pessoas não estarem frequentando hoje, já disse. Mas você entende a reflexão? Que o Senhor nos abençoe a sermos não desigrejados, que é um desviado gourmet, né? Que é um desviado prime, mas é um desviado. Desigrejado é, ao pé da letra, desviado, ponto. Pode dar o nome que for, é isso. Deus nos ajude a não sermos meros igrejados, membros, mas a sermos discípulos que amam a Deus e que amam pessoas. Amém? Nós vamos cantar orando, nós vamos orar cantando. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui, meus irmãos. É sim, primeiro amor. Nós vamos orar cantando essa música, que queremos voltar ao primeiro amor, enquanto nos preparamos para a nossa assembleia. Bem corrida, espero que o seu almoço tenha ficado pronto, que é provável que a gente passe das 12 hoje. Tá? Com essa música, então, João, a gente vai encerrar a transmissão. Você que nos visita é convidado a continuar, principalmente porque a nossa assembleia terá profissão de fé, mas respeitaremos se você preferir não ficar, porque é o momento da igreja. Mas, repito, por favor, fique. Será um tempo precioso de ver testemunhos. Vamos cantar e assim, essa é a nossa oração, nos preparando